Hoje vamos falar sobre operações com radicais. Simplificação de radicais. A simplificação de radicais vocês já viram um pouquinho, mas vamos especificar um pouquinho mais, ok? Eu ter uma raiz quadrada de 90. Então, eu posso simplificar. A gente sabe que não tem a raiz quadrada de 90. Porque, olha, 9 vezes 9 é 81. 10 vezes 10, 100. Então, não temos uma raiz exata de 90. Eu posso ter uma raiz aproximada. Mas a gente vai simplificar deixando ele um pouquinho mais próximo do resultado. Então, como é que eu vou fazer? 90. Eu posso transformar 90 em um produto. O que é um produto? Uma multiplicação. Então, 90 é a mesma coisa que 9 vezes 10, 2 vezes 45 ou 6 vezes 15. O interessante é você encontrar uma multiplicação em que um dos fatores tenha raiz. Se você observar, 9 ele tem raiz quadrada. Qual a raiz quadrada de 9? 3. 10 não tem a raiz exata. 2 não tem raiz exata. 45 não tem. 6 também não tem e 15 também não tem. Então, pelas opções aqui, eu vou escolher 9 vezes 10. 9 vezes 10 é igual a 90. Então, eu vou colocar na raiz 9 vezes 10, que significa 90. Então, aqui, como eu tenho uma multiplicação de raízes e pelas propriedades que nós vimos, eu posso transformar ele em um produto de raízes. Raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 10. Qual a raiz quadrada de 9? 3. Qual a raiz quadrada de 10? Não tem. Então, fica 3, 90 é a mesma coisa que 3 raiz de 10. 75. 75, vamos simplificar. Então, eu vou transformar em um produto. Então, para transformar em produto, 75 é a mesma coisa que quanto? 25 vezes 3. 25 tem raiz quadrada, 3 não tem. Então, como é uma multiplicação, eu posso separar as raízes. Raiz de 25 vezes a raiz de 3. Qual é a raiz de 25? 5. E qual a raiz de 3? 3. Então, fica 5 raiz de 3. Então, vai ficar 5, alguma coisa. 5, 6, alguma coisa seria o valor aproximado da raiz de 75. Raiz de 75 é a mesma coisa que 5 raiz de 3. Se eu quisesse colocar esse 5 aqui dentro, ele teria que vir em forma de 25. Eu posso fazer direto, professora? Pode. Daqui, raiz de 25, já poderia colocar o resultado 5 e raiz de 3 aqui. Aqui estou separando, especificando mais, mas você já pode fazer daqui. Lembrando que ele continua com a mesma. O 3, como não tem raiz, ele continua dentro do radical. Ok? Soma e subtração com radicais. Então, a gente vai ver agora a soma, que é mais, e a subtração com radicais. Na soma, para somar ou subtrair, devemos identificar se os radicais são semelhantes, ou seja, se apresentam índice radicando iguais. Vamos lembrar aqui, índice, que é o valor aqui, esse aqui é o radical, que é o símbolo, e o radicando. Eles, para somar ou subtrair, devemos identificar se os radicais são semelhantes, ou seja, se apresentam índice radicando iguais. Então, para você somar, você precisa que o índice ou os índices sejam iguais e os radicandos também. Vamos ver aqui. Radicais semelhantes. Então, vamos lá. Para somar ou subtrair radicais semelhantes, devemos repetir o radical e somar ou subtrair seus coeficientes. Vamos ver aqui. Veja como fazer. Soma de radicais semelhantes. Veja, eu tenho aqui 5 raiz quadrada de 3 mais 6 raiz quadrada de 3. Observe que eu tenho aqui, ó, os radicais, eles são iguais, eles são iguais. Ó, eu tenho o mesmo índice, mesmo radicando. Eu digo que os radicais são semelhantes porque não são semelhantes, não são iguais,
porque eu tenho 5 raiz quadrada de 3 e 6 raiz quadrada de 3. Então, aqui faz parte do radical, que é o coeficiente aqui. Mas os radicais aqui, os radicandos são iguais e os índices também são iguais. Então, como é que eu vou fazer? Primeiro, eu identifico isso. Se são iguais, eu vou deixá-los iguais, vou fatorá-los. Então, eu vou somar os coeficientes, 5 mais 6, e repetir o radical. Então, raiz quadrada de 3. Somo os coeficientes, 5 mais 6, 11, e repito raiz quadrada de 3. Então, aqui está resolvido. Então, nesse caso, eu tenho que identificar se os radicais são semelhantes, se os radicandos são iguais, os índices são iguais, e eu somo apenas os coeficientes. Se quiser, já pode somar direto. 5 mais 6, 11, e repetir a raiz quadrada de 3, ok? Então, aqui só estou especificando como é que faz a conta, mas já pode fazer direto. Ok? Vamos lá, aqui, ó. Raiz cúbica de 5 mais 7 raiz cúbica de 5 mais raiz cúbica de 5. Eu tenho uma soma de radicais e eles são semelhantes. Por que eles são semelhantes? Porque eles têm o mesmo índice, ó. Não só o mesmo índice, mas ele tem o mesmo radicando, ó, que é o 5. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou somar os coeficientes. Qual é o coeficiente daqui? Quando não tem o coeficiente, é 1. Aqui o coeficiente, 7. E aqui o coeficiente, 1. Só que o 1 não aparece. Então, eu vou somar esses coeficientes. Eita, aqui é 1. Aqui foi a digitação. 1 mais 7 mais 1 raiz cúbica de 5. Então, eu vou fatorar. Então, nesse caso aqui, eu repito a raiz cúbica de 5 apenas uma vez e faço a soma dos coeficientes. Então, aqui 1 mais 7, 8. 8 mais 1, 9. Então, eu vou ter 9 raiz cúbica de 5. Então, aqui eu posso passar direto daqui para aqui. Posso somar direto. Ou eu posso fazer essa conta e fazer a conta passo a passo e colocar o resultado no final. Então, vamos lá. Agora eu tenho a soma com radicais diferentes. Então, aqui eu tenho radicais diferentes. Eu tenho raiz 3, raiz quadrada de 2, mais 4, raiz quadrada de 3, mais 2, raiz quadrada de 2, mais 9, raiz quadrada de 3. Se você observar, os radicais são diferentes, os radicandos são diferentes, os índices são iguais, 2, 2, 2 e 2, mas os radicandos são diferentes. O que é que eu posso fazer? Ele disse que primeiro eu tenho que somar, eu tenho que verificar se os radicais são iguais e somar os coeficientes. Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho dois tipos de radicais, com raiz de 2 e com raiz de 3. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou juntar os que têm a raiz de 2 e depois os que têm a raiz de 3. Ok? Então, vai ficar assim, ó. Nesse caso aqui, eu tenho 3, o coeficiente daqui é 1, 3 mais 1. Aí, eu repito a raiz quadrada de 2. E agora eu faço isso com a raiz quadrada de 3. E agora eu vou somar as raízes quadradas de 3. Então, eu vou primeiro somar o coeficiente. Então, 4 mais 9. E repito a raiz quadrada de 3. Então, aqui eu separei por raízes, certo? Se quiser colocar as duas juntas para depois fazer essa soma, pode ser. Se você identificar logo, então você já pode fazer aqui direto como eu fiz, ok? Sem repetir e juntar as raízes. Então, aqui agora eu vou somar os coeficientes. 3 mais 1, 4. Repito a raiz quadrada de 2. Mais, agora soma esses coeficientes. 4 mais 9,
dá 13 e repito a raiz quadrada de 13. Agora não dá para somar porque os coeficientes os radicandos são diferentes. Então vai ficar 4 raiz quadrada de 2 mais 13 raiz quadrada de 3. Quando a raiz quadrada de 3 é 1, alguma coisa, a raiz quadrada aqui seria 14, alguma coisa. E aqui seria 5, alguma coisa. Por quê? Porque aqui é 4 e a raiz quadrada de 2 é 1, alguma coisa. Então seria 5, alguma coisa. Resultado final. Exemplo 2. Subtração de radicais semelhantes. Então aqui eu tenho a subtração de radicais semelhantes. Eles são semelhantes por quê? Porque tem algo semelhante, não quer dizer totalmente igual. Por que ele é semelhante? Porque ele tem a parte aqui, ó, o índice de radicando iguais, dos radicais iguais, ó. Raiz quarta de 7, raiz quarta de 7. Então, se eu estou fazendo a subtração e eu tenho mesmos radicais, então eu vou diminuir os coeficientes. Então, vai fazer 3 menos 4, raiz quarta de 7. 3 menos 4 é menos 1, raiz quarta de 7. Como 1 não precisa colocar aqui, então fica menos 4, raiz quarta de 7. Então, aqui esse 1, lembra que ele não aparecia, então ele vai ficar menos raiz quarta de 7. Aqui é como se fosse 1 vezes raiz quarta de 7. Aqui eu tenho raiz sétima, ou 7 raiz quadrada de 13, menos 12 raiz quarta de 2, menos 2 raiz quarta de 2 e menos 5 raiz quadrada de 13. Então, agora é só somar, juntar os termos semelhantes, no caso, as raízes semelhantes, que é no caso 7 raiz de 13 e menos 5 raiz de 13. E depois, menos 12 raiz quarta de 2 e menos 2 raiz quarta de 2. Então, a gente vai fazer o seguinte. Então, juntando esse com esse, então vai ficar... Eu faço a conta com os coeficientes, então 7 menos 5, a raiz quadrada de 13. E agora eu faço a conta com esse aqui. Coloco mais, porque eu vou juntar as duas. Mas aqui fica menos 12, que é o coeficiente desse, menos 2, raiz quarta de 2. Então, na verdade, aqui eu estou fazendo uma fatoração, onde aquilo que é igual, eu coloco apenas uma vez. E agora eu faço a conta com os coeficientes. Agora é só resolver. 7 menos 2 dá 5, então vai ficar 5 raiz quadrada de 13. Aqui, menos por menos dá mais, quer dizer que eu somo 12 mais 2 dá 14. Só que o sinal do maior valor absoluto é menos, e menos por mais dá menos. Fica a raiz quarta de 2. Está respondida. O que é que eu faço? Eu tenho que fazer a conta com os coeficientes. Então, nesse caso aqui, é o menos 12 menos 2, sinais iguais somam, repete o sinal, é menos 14 raiz quarta de 2, repete os radicais, e aqui eu faço a conta com esse, 7 menos 5, ou 7 menos 5, 2. Então, aqui é 2, aqui está um erro de digitação, eu repeti o mesmo 5 de lá. 7 menos 2, 5, menos 7 menos 5, aqui eu errei, aqui 7 menos 5, que é 2. Aqui eu já tinha colocado o resultado, na hora que digitei acabei colocando errado. Se eu fiz a conta mental, me botei errado. Então aqui é 7 menos 5, que dá 2. Então aqui é 2. Então 2, aqui vai ficar 2 raiz quadrada de 13 menos 14 raiz quarta de 2. Então, aqui foi o erro de digitação. Eu fiz a conta. 7 menos 5, botei o 2 aqui, enquanto dá para botar o 5. Ok? Tudo bem? 7 menos 5, então aqui é 5, que vai dar 2. Ok? Exemplo 3. Soma e subtração com radicais semelhantes.
Vamos lá. Agora eu tenho só juntando tudo, fazendo a soma e subtração, que lá eu estava fazendo separado. A mesma coisa. Os radicais são semelhantes, por quê? Porque tem os radicais iguais, ó. Os radicandos iguais, aqui índice radicais iguais. As raízes aqui são iguais. Então, o que é que eu vou fazer a conta? Eu faço a conta com os coeficientes. Nesse caso, eu não tenho coeficiente, o coeficiente é 1. Então, eu vou fazer a conta 3 mais 2 menos 1. 3 mais 2. E repetir raiz quadrada de 3. Então, somando 3 mais 2, 5. 5 menos 1, 4. Vai ficar 4 raiz de 3. Aqui fica 4 raiz quadrada de 3. Lembrando que esse quadrado aqui pode aparecer ou não, que não é obrigatório. Radicais semelhantes após simplificação. Nesse caso, devemos inicialmente simplificar os radicais para se tornarem semelhantes. Depois faremos como no caso anterior. Ou seja, simplificação em suma de radicais. Veja, eu tenho a raiz quadrada de 45 mais a raiz quadrada de 20. Perceba que não dá para somar. Por quê? Porque os radicandos, eles são diferentes. Os índices são iguais, são raízes quadradas, mas os radicandos são diferentes. Então, não dá para somar. A conta terminaria aí. Mas eu percebo que 45, ele pode se transformar em um produto. Eu posso simplificar 45. E eu posso simplificar também o 20. Como? Transformando 45 em um produto, ou seja, em uma multiplicação, e o 20 também em uma multiplicação. 45 é a mesma coisa que 9 vezes 5. E 20 é a mesma coisa que 4 vezes 5. Eu sei que eu poderia colocar 2 vezes 10, mas nem 2 nem 10 tem raízes. Então, eu tenho que procurar um número que tenha raiz. Então, 45 vai ser 9 vezes 5 e 24 vezes 5. Se você observar que eu tenho uma multiplicação de raízes, eu posso fazer direto, eu posso separar. Por exemplo, raiz quadrada de 9 vezes a raiz quadrada de 5. Mais, que é o daqui, raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5. Qual é a raiz quadrada de 9? 3. Qual é a raiz quadrada de 5? Eu não tenho exata, então vai repetir. Mais, qual é a raiz quadrada de 4? 2. Qual é a raiz quadrada de 5? Eu não tenho. Se você observar, ao fazer essa conta aqui, ó, eu tenho o número 5, que vai tornar os radicais semelhantes. Por quê? Porque eu vou ter o mesmo radicando, mesma raiz, né? Então, aqui, no final, você já percebe que eu tenho, ó, raiz de 5. Então, eles são semelhantes, é raiz de 5. Eu faço a conta com os coeficientes. 3 mais 2, raiz quadrada de 5. 3 mais 2 dá 5, que é 5, raiz quadrada de 5. Então, aqui o resultado vai ser 5, raiz quadrada de 5. Ok? Simplificação e subtração de radicais, a mesma coisa. Eu tenho aqui a raiz quadrada de 32 mais a raiz quadrada de 50. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é simplificar esses radicandos. Então, vamos transformar 32 em um produto. 32 é o quê? 16 vezes 2, pode ser, 16 tem raiz. 50, 25 vezes 2, 25 tem raiz. Então, a gente vai transformar aqui. 32 é a mesma coisa que 16 vezes 2 e 50 é a mesma coisa que 25 vezes 2. Então, aqui eu posso calcular já direto ou então separar essa multiplicação de radicais. Raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 25 vezes a raiz quadrada de 2. Botou aqui a raiz quadrada. Qual é a raiz quadrada de 16? 4. Raiz quadrada de 2, não tenho exata. Repete mais. Qual é a raiz quadrada de 25? 5. A raiz quadrada de 2? 2. Então, o que é que acontece? Já poderia passar aqui direto, ó. Raiz quadrada de 16, 4. Raiz quadrada de 2. Mais raiz quadrada de 25 é 5. Raiz quadrada de 2 não tem. E agora é só somar os coeficientes, que você já pode fazer direto. 4 mais 5, 9. Vai ficar 9 raiz de 2. Eita, raiz de 2 aqui, na hora
9 raiz de 2. Pronto. Radicais não são semelhantes, que não são semelhantes. Vamos lá. Calculamos os valores dos radicais e depois efetuamos a soma ou subtração. Exemplo, soma e subtração de radicais não semelhantes. Então, aqui eu tenho aí raiz quadrada de 28 mais raiz quadrada de 27 menos raiz quadrada de 12 menos raiz quadrada de 7. O que eu sei é que todos têm o mesmo índice, que é raiz quadrada. Aí. O índice não aparece porque o índice aqui é 2, ele não aparece, mas sabemos que é 2. Então, a primeira coisa a gente vai tentar simplificar. Não dá para somar nem diminuir nenhum, porque eles são diferentes, os radicandos são diferentes. Mas eu posso simplificar deixando-os semelhantes, ou mais próximo possível. Raiz quadrada de 28 eu não tenho, mas 28 é a mesma coisa que 4 vezes 7. 4 tem raiz, 7 não tem. Mais 27 é a mesma coisa que 9 vezes 3. Repeto, menos 12 é a mesma coisa que 4 vezes 3. E 7 fica aí mesmo, porque 7 vezes 1 não tem. Outro, ele é um número primo, não tem uma multiplicação que dê ele a não ser por 1. Então, aqui eu vou resolver. Raiz quadrada de 4, 2. Então, aqui eu já resolvi direto. Raiz quadrada de 7, não tenho. Repeto, mais. Raiz quadrada de 9, 3. Raiz quadrada de 3, não tenho. Aí fica dentro da raiz. O que eu resolvo fica fora, o que eu não resolvo fica dentro da raiz. Menos raiz quadrada de 4, 2. Raiz quadrada de 3, não tenho. Fica na raiz. Menos a raiz quadrada de 7. Se você observar, aqui eu tenho uma soma e subtração e tem radicais semelhantes. Por exemplo, esse é semelhante a esse. Lembrando que o sinal começa primeiro. O sinal, coeficiente, raiz. Ok? E esse daqui, ó, tem o mesmo radicando desse. Ok? Então, eu vou juntar os radicais semelhantes. Então, no caso, 2 raiz de 7 menos raiz de 7. Quando não tem o coeficiente é 1. Então, vai ser 2 menos 1 raiz de 7. Aí, mais, então agora eu vou juntar os radicais semelhantes que tem o radicando 3. Então, vai ficar 3, aí menos 2 raiz quadrada de 3. Então, aqui agora é só resolver essa operação com os coeficientes. 2 menos 1, 1. Fica 1 raiz de 7 ou raiz de 7, não precisa aparecer. Mais 3 menos 2, 1. Fica 1 raiz de 3. Então, quando tem 1 não precisa, no coeficiente não precisa aparecer. Vai ficar raiz de 7 mais raiz de 3. Não dá para somar porque os radicandos são diferentes. Até a próxima.